no programa lá do UOL, a gente estava falando sobre isso, né? O perfil de contratações do Palmeiras. Então eu falei, o Aníbal Moreno, que veio há 2 anos, o Emiliano Martins, custaram dinheiro ao Palmeiras. Eu acho mais negócio você investir no Jorginho do que nos dois juntos. Fato. Entendeu? Porque, claro, o Jorginho tem luva, salário alto, tudo. Então é um jogador que custa dinheiro também, não é de graça, não. Agora, os dois custaram multa rescisória, salário, luvas, etc. Se botar na balança, talvez fique muito parecido aí. Talvez seja até mais caro, não sei. Claro, são mais jovens, podem ser revendidos e tal. Mas pensando em ser campeão, que foi para isso que o Jorginho foi contratado. Flamengo não está contratando jogador para revender. Flamengo contrata jogador para ganhar. E o Palmeiras também, gente. Vamos falar português claro. Sim. Né? Contrata para ganhar a competição. O que o Flamengo vende, jogador da base, e eventualmente algum como o Gerson, aparece uma proposta, pode sair. Mas o modelo é vender jogador como vendeu o Wesley. E o Palmeiras também faz isso. Então, quando traz o Jorginho Saúl, traz jogadores maduros para jogar o quê? 2, 3 temporadas e ganhar títulos. Se os caras ganharam a Libertadores, se ganharam o Brasileiro, ganharam títulos, já valeu. É para isso que eles estão aqui. Né? Aí você olha a média de idade do time que foi a campo, tinha vários jogadores com 30 anos e a média era de 30 anos. Mas se você pegar o banco, tem vários caras que não têm 30 anos. Só o Danilo tem 30 anos. Então a média do elenco não é tão alta. E à medida que esses jogadores vão ficando mais velhos e vão deixar o Flamengo, vão parar de jogar, ou coisa parecida, como saiu o Davi Luiz, né? Que continuou jogando, mas saiu, eles vão contratar outros. O Flamengo não montou o elenco pensando em 2028, é o elenco 2025, 25, 26. Esse é o propósito. As contratações foram feitas pensando em ganhar títulos agora. Agora, já, para esse ano. E para o ano que vem também. E o Jorginho é extra classe, né, gente? Pô, aí é outro departamento. A diferença é muito grande do que ele consegue fazer em campo e os jogadores da função que a gente vê normalmente. Estamos falando de e não tem histórico de lesões. A gente não sabe qual vai ser a longevidade dele. Como ele não tem histórico de lesões e ele é um cara que conhece muito bem o terreno, ele pode ser um jogador de uma carreira bem longeva. Né? Como a gente está vendo o Hulk jogar com 39 anos ainda. O Hulk chegou aqui e já tem o quê? 4 anos que ele está no Atlético Mineiro. Vai para 5 no começo do ano e continua sendo um jogador competitivo. Não tem mais a mesma força de 4 anos atrás, mas ainda é um jogador importante para caramba. E vai jogar com 40 anos pelo jeito. E o que está acontecendo com o Jorginho é uma coisa que a gente já avisava aqui, né? Muita gente que não acompanhava, Jorginho é velho, não vai aguentar o futebol brasileiro. Cara, é outro nível, vocês não estão entendendo. Agora apareceu de novo, né, André? Os surpresos com o Jorginho, aquela galera surpresa. Nossa, esse Jorginho joga muito. Como se tivesse surgido pro futebol agora, né? Bastava acompanhar. André, pode falar do Jorginho, fica à vontade, até porque o assunto engloba o Jorginho também, que é essa dupla com o Saúl. E só uma observação, né? Até quando o Jorginho entra no time, ele entra ao lado do Pulgar e com o Gerson também no meio campo. Então o próprio Jorginho, que já chegou se adaptando a 2 jogadores, depois tem que se adaptar a outros, né? Porque esses também, o Pulgar por lesão e o Gerson, né? Lesão ainda na Copa do Mundo, e o Gerson que saiu, né, André? Gostou dessa dupla aí? A questão do Saúl era uma questão de ritmo de jogo, do fato dele ele tá fazendo uma pré-temporada de novo, né? Ele estava treinando sozinho, agora ele está fazendo uma espécie de pré-temporada com os companheiros, né? E jogando, só que em vez de estar jogando o torneio amistoso, né? Ele está jogando, ele estava de final de Libertadores. Então é louco isso, né? Então a dúvida era essa, porque assim, não tem dúvida em relação à qualidade do Saúl. O Saúl é um jogador de prateleira acima do Pulgar e do De La Cruz. Não é da mesma prateleira que o Jorginho, mas é da prateleira acima de Pulgar e De La Cruz. É um excelente jogador, excepcional jogador, assim, de nível técnico, entendimento de jogo. Para o futebol jogado aqui na América do Sul é um nível muito acima. Vamos para as informações. Eu no último vídeo parabenizei a torcida do Flamengo e volto a parabenizar, sabe por quê? Eu fiz uma conta rápida. O Flamengo, em 2 dias, pode colocar mais de 100 mil pessoas presentes no Maracanã. Pois é, vamos lá. O Flamengo tem chance de colocar mais de 100 mil torcedores em 2 jogos, sendo um jogo pelo Sub-20. No Mundial Sub-20 foram 45.656 pessoas presentes e no jogo contra o Vitória, para essa segunda-feira, 9 horas da noite. Repito, segunda-feira, 9 horas da noite, já são mais de 42 mil ingressos vendidos.
Isso quer dizer que a expectativa da diretoria é de mais um jogo com Maracanã lotado, mesmo sendo em um dia e também um horário que é muito fora do habitual para qualquer torcedor, não só para o torcedor do Flamengo. De verdade, segunda-feira, 9 horas da noite, pô, calma aí, cara. E ó, bato palma para o torcedor que vai a esse jogo, hein? Porque, vamos lá, não é barato, hoje em dia é caro e é um jogo. Horário complicadíssimo, o jogo acaba às 11 da noite, até a pessoa chegar em casa, terça-feira pela manhã tem trabalho, estudo. Ó, parabéns para quem vai a esse jogo. Enfim, e agora a gente vai falar da preparação para pegar o Vitória. No treino de hoje pela manhã, nesse domingo pela manhã, tudo normal, ninguém lesionado, todo mundo participou, exceto o Pulgar, né? Porque você já sabe que o Pulgar vai demorar a voltar ainda, mas todo mundo foi a campo. Isso quer dizer que o Felipe Luiz, ele poderá fazer aquilo que raramente qualquer treinador do futebol brasileiro consegue fazer: repetir a escalação de um jogo anterior. Ele tem todos os jogadores à disposição dele. Eu confesso para vocês que eu fico na expectativa de ver o Vinha pelo menos relacionado novamente. É um jogador que não vem sendo relacionado e o Felipe Luiz já justificou dizendo que é por conta, enfim, ele tem muitos jogadores, a concorrência é grande, mas eu gostaria de ver o Vinha pelo menos jogando para não só ganhar minutagem, mas também não perder a confiança, estimular mais o jogador, porque com certeza o jogador ele fica chateado, sem sombra de dúvida, jogador de seleção uruguaia. Então todos os jogadores à disposição, a ver qual será o time que Felipe Luiz vai mandar a campo. Ele tem o direito de repetir a escalação. Você repetiria a escalação? Pouparia alguém? Deixaria alguém de fora? Daria minutagem a alguém no time titular? Pode comentar à vontade aí. Galera, é o seguinte, Iago foi um dos destaques do Flamengo no título mundial sub-20 em cima do Barcelona. Jogou muita bola durante os 90 minutos, fez o gol de empate no último segundo de jogo, bateu o pênalti na penalidade máxima, na briga pela penalidade máxima, com cavadinha e comemorando, tipo, frio, muita personalidade, 20 anos, está no seu último ano de sub-20. E aí muita gente me perguntando sobre ele, como que é a questão contratual dele. Vamos lá. Antes de falar do Everton, que está de olho nele, monitora ele, o Volta Redonda também está de olho nessa crescente, nessa ascensão do Iago. Por quê? O Voltaço é dono atualmente de 40% dos direitos econômicos desse jogador. Para quem não sabe, o Flamengo achou o Iago lá no Volta Redonda, ainda no Sub-15. E aí o Volta Redonda é dono de 40% dele, o Flamengo é dono de 60%. Por contrato, o Flamengo tem o direito de comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acredito que isso em determinado momento vai acontecer. E o atual vínculo do Iago com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Eu particularmente acho que o Flamengo deveria correr para renovar. Daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que os empresários do Iago não vão, entre aspas, fazer essa besteira porque iriam se queimar com a diretoria do Flamengo. Mas é bom o Flamengo negociar logo a renovação de contrato desse jogador, que eu repito, está no último ano de sub-20. Recentemente o Flamengo recusou uma investida, uma proposta oficial do Bahia, do Grupo City, e o Flamengo recusou, até por conta dos valores considerados baixos. Mas o Everton, clube da Inglaterra, está de olho em Iago e com uma certa constância vem fazendo consultas em relação a valor. Por exemplo, já teve scout do Everton acompanhando o Iago de perto em jogos do Sub-20 do Flamengo, o que é normal também, tá? Não é nenhum absurdo. Tal como o Flamengo manda scout, olheiros, os clubes europeus também mandam. Por exemplo, o Galatasaray recentemente mandou para ver jogadores da base do Flamengo. Isso é normal, isso acontece, tá? É normal. Mas é bom o Flamengo ficar com olhos abertos e correr para renovar esse contrato, porque é um jogador que atualmente está valorizado, sobretudo após a grande partida que ele fez no Mundial Sub-20, no bimundial Sub-20 do Flamengo, conquistado em cima do Barcelona. Para finalizarmos nosso vídeo, vamos falar da CBF, que novamente toma uma decisão que atrapalha a vida do Flamengo.
Para quem não sabe, nas últimas horas a CBF anunciou que adiantou o fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro. Ou seja, aquelas datas consideradas livres para o Flamengo, que está fora da Copa do Brasil, por exemplo, não ficarão mais livres. E pela minha conta, se eu não estiver errado, o Flamengo teria, por estar fora da Copa do Brasil, 6 semanas livres para treino, descanso, enfim, para o que o Felipe Luiz quisesse fazer. E aí, várias datas, porque o Campeonato Brasileiro inicialmente iria até o fim de dezembro, pegaria Natal inclusive, mas aí como a CBF adianta o fim para o dia 7 de dezembro, o que acontece? Os jogos eles serão remanejados para essas semanas de Copa do Brasil que estão livres, e o Flamengo, que teria semanas livres para trabalhar por ter sido eliminado da Copa do Brasil, o que seria o bônus de ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque ninguém queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas tinha a boa notícia, agora não tem mais a boa notícia, porque essas datas não ficarão mais livres para o Flamengo. Ah, CBF, vocês sempre aprontando algo com o Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Hoje o clima é de expectativa máxima porque uma grande notícia pode mudar o rumo da carreira de Lucas Paquetá e quem sabe até abrir caminho para o seu retorno ao Flamengo. O meia, formado nas categorias de base do clube e sempre muito querido pela torcida, brilhou com a camisa rubro-negra antes de seguir para a Europa, onde vestiu as cores do Milan, Lyon e atualmente defende o West Ham da Inglaterra. Apesar da trajetória de sucesso, Paquetá enfrentou recentemente um momento complicado ao ser acusado de manipulação em apostas por supostamente receber cartões amarelos de forma intencional para beneficiar pessoas próximas. O jogador sempre se declarou inocente, colaborou com a investigação e reforçou que jamais colocaria em risco sua carreira com esse tipo de atitude. Depois de anos de apuração, a Football Association deve dar uma resposta oficial ainda hoje e a expectativa é enorme. Segundo o portal O Globo, o veredito será anunciado nesta sexta-feira e pode mudar completamente o futuro do jogador. Caso seja inocentado, cresce a possibilidade de que ele deixe o futebol inglês e nesse cenário o Flamengo apareceria como grande favorito para repatriar o craque. A torcida já se mobiliza nas redes sociais pedindo a volta de Paquetá, e muitos afirmam que mesmo com a chegada de reforços como Saúl Ñíguez, Jorginho, Emerson Royal e Samuel Lino já são reforços confirmados do Flamengo. O que só aumenta o peso da comparação com a possível volta de Lucas Paquetá. Nada seria tão emocionante quanto rever o cria da base no Maracanã vestindo o manto novamente. Os rubro-negros estão em contagem regressiva e cada vez mais confiantes de que essa sexta-feira pode ser histórica. Paquetá, que nunca escondeu sua paixão pelo Flamengo, pode ter a chance de recomeçar justamente onde tudo começou, e a diretoria observa o desenrolar dos fatos para avaliar se haverá espaço para uma investida. O que se sabe é que o coração da nação bate acelerado e a ansiedade só aumenta. A qualquer momento a decisão pode ser anunciada e o futuro de Lucas Paquetá finalmente será definido.